São 17 horas em Paris e Luanda, 16 em Bissau e São Tomé, 15 horas na cidade da Praia. Está a ouvir RFI em português. Neide Ribeiro. Em Cabo Verde, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro pediram hoje um cerrar de fileiras no combate à pandemia do novo coronavírus, com o aumento da vacinação, proteção individual e fiscalização rigorosa das medidas sanitárias. Aqui em França, o Presidente dirigiu duras palavras aos milhões de franceses que ainda não estão vacinados contra a Covid-19. As afirmações de Emmanuel Macron ao jornal Le Parisien já foram alvo de várias reações. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controle técnico desta emissão. Está Dusko Sekulic e o jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Em Cabo Verde, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro pediram esta quarta-feira um cerrar de fileiras no combate à pandemia do novo coronavírus, com o aumento da vacinação, proteção individual e fiscalização rigorosa das medidas sanitárias. O nosso correspondente Odair Santos tem mais informação. Numa declaração conjunta com o Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva sobre a situação epidemiológica em Cabo Verde, o Presidente da República, José Maria Neves, disse nesta quarta-feira que não há alternativa para combater a pandemia da Covid-19, que não seja a proteção individual, a fiscalização vigorosa das medidas sanitárias e, principalmente, a vacinação. Não fossem as vacinas e o seu efeito benéfico, a situação seria hoje calamitosa. Ainda assim, infelizmente, verificamos que muitas pessoas que já podiam e deviam estar vacinadas ainda não estão, resistem. Seguindo a mesma linha, o Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva disse que, apesar dos bons níveis de vacinação registados no país, é preciso vacinar mais. É preciso que todas as pessoas com idade igual ou superior a 12 anos tomem uma posição, a posição mais acertada. Aliás, continuem a tomar a posição mais acertada, que é vacinar, 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 proteger, proteger e proteger. Ao mesmo tempo, é preciso que o uso de máscaras continue no nosso dia-a-dia. Cabo Verde tem registado nos últimos dias recordes diários de novos infectados com a Covid-19, com 1.025 na terça-feira, dia em que confirmou a presença da variante Omicron a circular no arquipélago, com várias medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19. O país encontra-se em situação de contingência até o dia 20 deste mês. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Em Cabo Verde, onde se agrava a situação pandémica com a nova vaga da variante Omicron, a situação económica, especialmente em relação às pequenas e microempresas, das quais dependem muitas famílias, reconhece Avelino Bonifácio, ex-ministro da Economia. Eu prefiro situar-me muito mais ao nível das pequenas e das microempresas, deixando um pouco as médias e grandes empresas que também, passando por dificuldades, mesmo assim, sua situação é melhor. Agora, as micro e as pequenas, a situação é de facto muito complicada porque a margem de manobra, mesmo sendo maior, em termos de capacidade de adaptação, não têm tido de facto nível mínimo de atividade que permita arrecadar receitas. E como são empresas de nível familiar e que muitas vezes toda a família depende do rendimento dessa ou dessas mesmas empresas, portanto essas famílias ficaram praticamente sem qualquer fonte de rendimento e sendo empresas também de natureza essencialmente informais, portanto não se enquadram nas medidas de layoff e com participação do Estado, portanto nas perdas de receitas que tiveram. Avelino Bonifácio, economista e ex-ministro da Economia de Cabo Verde, ele que é o convidado de Catarina Falcão esta quarta-feira. Na Guiné-Bissau, o chefe de Estado, Umaru Sissoko Embalo, afirmou hoje que os cidadãos que querem ver a partir de 2022 os tribunais a decidirem com rapidez e isenção e anunciou um total empenho no combate à corrupção e ao tráfico de drogas. Mais explicações com Moussa Baldé. O presidente Sissoko Embalo aproveitou a ocasião para apresentar aos demais poderes da República a sua apreciação sobre o estado do país. Disse que ainda falta muita coisa a fazer a partir de 2022, mas salientou avanços importantes em 2021, nomeadamente a recuperação da credibilidade externa da Guiné-Bissau.
O ano que agora findou deixou uma marca profunda na restauração da imagem da Guiné-Bissau, no concerto das nações, de um país sujeitava-se a um aperto de acompanhamento da comunidade internacional. A Guiné-Bissau conseguiu reerguer-se. Toda essa transformação refletiu-se também nas nossas Forças Armadas. Dirigindo-se ao presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Pedro Sambu, o presidente guineense afirmou que aquele setor foi dos piores nos últimos anos, mas que as mudanças lá operadas devem ser no sentido de garantir melhor justiça para os cidadãos, combate à corrupção e ao tráfico de drogas. Ao Parlamento pediu que seja um órgão que promova a unidade e que evite a radicalização política. As organizações da sociedade civil exortou no sentido de continuarem a ser a ponte entre as diferentes sensibilidades do país. O primeiro-ministro Nuno Nabian, que mantém um clima tenso com o presidente, reconheceu o trabalho feito para a retomada da credibilidade externa do país, mas afirmou que ainda falta muita coisa a ser feita a nível interno. Moussa Baldé-Bissau, RFI. Em Angola, a entrevista que o chefe de Estado, João Lourenço, vai conceder aos órgãos de comunicação internacionais está a gerar polémica. O Instituto para a Comunicação Social da África Austral, o MIS Angola, vê esta escolha com alguma preocupação. Os detalhes com o nosso correspondente na capital angolana, Francisco Paulo. Na quinta-feira, o Presidente da República, João Lourenço, abre-se à imprensa nacional e estrangeira para falar dos principais desafios que vão dominar o seu último mandato. Para este encontro, foram apenas convidados 5 órgãos de comunicação social, o que leva o MIS Angola a acusar a presidência angolana de ter selecionado os órgãos de informação pelos quais o chefe do Estado nutre uma certa simpatia. Para Guilherme da Paixão, vice-presidente do MIS Angola, a presidência, ao indicar a dedo os órgãos de informação, fira o capítulo das liberdades do setor, que já dá provas de algum recuo em Angola. Quanto MISA, com alguma apreensão que recebemos esta informação, apreensão que o país já não tem tantos órgãos de comunicação que consigam abranger a diversidade. Fomos surpreendidos com a retirada de determinados órgãos que já faziam alguma diferença. E com os poucos que temos, ainda assim, chega esta informação de recuo das liberdades. Começou com um bom sinal, com a expansão da Rádio Eclésia, o surgimento de outros órgãos que já existiam, mas ao longo do tempo vimos que era apenas um charme. Isto é muito mau para as liberdades. Francisco Paulo Luanda, RFI. O governo são-tomense lança novo pedido de ajuda para socorrer as populações, nomeadamente o distrito de Lembá, vítimas das mais fortes intempéries dos últimos 3 anos. A missionária Lúcia Cândido, coordenadora do projeto de desenvolvimento integrado de Lembá, na cidade de Neves, descreve um cenário devastador. Neste momento, nós, aqui, propriamente na cidade de Neves, o nosso problema grave foi as condutas da água, a água potável que abastecia toda a cidade. Foi toda destruída, toda danificada, portanto estamos sem água e não sabemos quando é que iremos ter água propriamente só do rio. E também as pontes, portanto Santa Catarina está isolada, que é uma localidade, pertence também ao distrito, está isolada, porque 2 pontes ficaram destruídas totalmente. E mais outra, Brigoma, que também é uma localidade, também está isolada, porque também foi destruída a ponte. 3 pontes que foram destruídas. Depois temos ali uma localidade, Ponte Samu, onde foi tudo destruído. Portanto, 2 casas foram levadas pela água, uma criança e praticamente habitações destruídas com lama de 2 metros. Ou seja, ainda há pessoas desalojadas ou já foi possível conseguir encontrar abrigo para as pessoas que perderam tudo? Aqui, desalojadas, porque logo os vizinhos, os amigos, tentam alojar logo as pessoas. Mas tem pelo menos aqui famílias que ficaram sem casa, ficaram sem nada, sem casa, sem roça, portanto, é que a água também levou aos cultivos deles. Portanto, o rio conseguiu desembarcar bastantes roças, locais de cultivo. A missionária Lúcia Cândido, coordenadora do projeto de desenvolvimento integrado de Lembá, na cidade de Neves, entrevistada aqui por Miguel Martins. No resto atualizado, o presidente francês dirigiu duras palavras aos milhões de franceses que ainda não estão vacinados contra a Covid-19. As afirmações de Emmanuel Macron ao jornal Le Parisien foram alvo de várias reações, numa altura em que a transformação do atual passe sanitário em passe vacinal está a ser discutido na Assembleia Nacional. 3 polícias norte-americanos processaram o ex-presidente Donald Trump nesta terça-feira pelo papel durante o ataque de há um ano ao Capitólio, sede do Congresso, em Washington, elevando para 12 o número de ações semelhantes contra o antigo governante no dia 6 de janeiro de 2021. Cerca de 10.000 pessoas, a maioria apoiantes de Trump, invadiram o interior do edifício do Capitólio, tentando impedir a ratificação da vitória de Joe Biden. É o ponto final neste bloco informativo.